um complemento aí que eu vou fazer no canal, uma outra possibilidade, acho que eles estão falando sobre a questão trabalhista também, né? Porque eventualmente, e nem faz sentido porque anteriormente não houve a caracterização de acreditar na questão trabalhista por causa deles, mas enfim, né? E daí, agora eu trouxe o tema sobre que eles teriam, hipoteticamente, porque essa questão foi ventilada em 2022, eles teriam trabalhado a questão de eu, eles teriam trabalhado, mas eu também pensei um pouco sobre isso em 2022 na questão se eventualmente eles poderiam eventualmente atacar em 2014, atacar porque eles teriam, vamos dizer, eu vou explicar agora, usar essa expressão, mas depois usando porque que eventualmente essa expressão pode não ser a mais correta. Mas eu estava falando sobre a questão deles atacarem porque eu teria começado a repreender, então eles começaram a atacar na questão trabalhista, sendo que na verdade eles poderiam ter feito antes, mas antes eles não fizeram porque entenderam que eventualmente Deus faria, né? Então houve uma relativização no sentido que Deus faria, então eles não precisariam ter feito antes. Então, eventualmente, eles só fariam em 2014 por qualquer crítica contra a minha pessoa, porque eu tinha de alguma forma começado a repreender. Mas quando eles fazem isso, se eles tiram a justiça da mão de Deus, no sentido que Deus estava em 2013, estaria, entre aspas, poderia, não teria feito muito, mesmo não teria feito, me critica ou me repreende de alguma forma pela questão trabalhista, eu começo a criticar eles e por outros motivos, e eles então retiram, entre aspas, a justiça da mão de Deus e eles decidem fazer a punição com as próprias mãos, né? Essa era a temática. Mas então, se eles tiram a justiça da mão de Deus, se eles querem fazer, aplicar algum tipo de repreensão por eles mesmos, porque eles já não tinham tirado ali a justiça ou a capacidade de repreensão das mãos de Deus já em 2013, se eventualmente eles desejaram, para causar a imagem de que eventualmente eles estariam certos, ou que eles teriam justiça, ou que eles fazem justiça, ou que Deus. Enfim, né? Enfim, só nesse sentido, né? No sentido que eles fariam ali a questão da repreensividade só porque eventualmente aí eu estaria atacando. Essa é a temática, eu já expliquei por que isso é falso. Acontece que agora eles estão atacando dizendo assim, não, mas então houve, mesmo depois de 2022, houve a crença na questão trabalhista. Falso, porque quando eu trabalhei esse tema, em 2022, eu estava trabalhando hipoteticamente, no sentido na imagem de que a temática, mesmo em 2013, 2014, poderia ser pecado por eu não trabalhar. Poderia ser pecado específico. Então, na hipótese de que eventualmente fosse caracterizado como pecado específico a questão de não trabalho. Antes, eles tinham feito um trabalho errado a nível de repreensão. Isso denotaria pecado, de repente, por mais de um motivo. Né? De repente, até seria mais de um tipo de pecado específico. Foi apenas, mas apenas na hipótese de que a questão trabalhista se eventualmente se fosse pecado, na hipótese, e eu trabalhei justamente em 2022, era uma questão de hipótese, não era uma certeza, justamente porque pode não haver necessidade trabalhista também, mas hipoteticamente, se fosse o caso, haveria algumas relativizações a se fazer no tema trabalho, que eu já tinha trabalhado antes, mas o tema de alguma forma foi reaberto em 2022, mas que se chegou a uma nova conclusão, né? Mesmo a própria primeira conclusão de que eles poderiam ter feito o negócio antes, então na verdade eles não estavam incomodados, não foi inteiramente descaracterizado como falso. Mas em algum momento ela talvez tenha se tornado um pouco improvável, não digo 100%, mas um pouco improvável, e depois eu descobri um outro motivo, ainda analisando essa questão de por que havia chance dessa conclusão. De continuar a conclusão de que eles teriam pecado, mas de repente por outro motivo, no sentido que eles não tinham tirado ali a justiça. O pecado seria tirar a justiça de Deus e ainda terem feito isso, de certa forma, no momento errado, o que tornaria a questão mais hipócrita ainda, né? Então, apenas para isso. Eu não trabalhei com a questão de que eventualmente era pecado não trabalhar no secular. Eu disse que isso era uma hipótese, né? Quando eventualmente essa temática foi trabalhada nesse momento específico. De 2022 fica sem complemento ao canal.